cara é pegou a difícil olhar pra referência dos edição caras e lá não do pensar em Instagram. história, tá, gente? Então, eu sei que esse é o cara. Eu propus um desafio e os caras me apareceram com isso aqui. Absurdo, absurdo. Fala pessoal, como é que vocês estão? Salve! Olá pessoal, estou aqui no interior, então já peço desculpas pelas gralhas e barulhos de maritacas. Tô fazendo uma gravação aqui, mas vamos fazer mais do que nunca um react aqui aos top 5. Antes de começar, eu queria pedir desculpas pela minha voz. Essa semana o negócio tá bem caótico aqui na Brainstorm e a minha voz não aguentou. Enfim, eu não podia deixar de vir aqui cumprir com esse meu papel, que é de somar com os meus pontos de vista com relação aos trabalhos de vocês. Tô aqui com os vídeos dos finalistas, vou assistir e dar meus 2 centavos. Vamos que vamos, começar com o Davi Sampaio. Às vezes, a gente se perde. Focamos tanto na profissão, em crescer financeiramente, em buscar o próximo passo, que esquecemos. Não sei se eu curto muito esse lance de usar na horizontal e só vira na vertical, por mais bonito que esteja e tal. Me parece dar uma... tá um cheat code, assim. Eu tô dando um play na tá meio... Peraí, deixa eu só... Cara, o que tá acontecendo? Na vertical... Ué, que bizarro, por que o dele tá... Às vezes, Ah, tá. a gente se perde do que realmente nos faz feliz. E comigo foi assim. Deixei de lado a filmagem e a fotografia que sempre fizeram parte de mim. Eu me lembro da primeira vez em que vi o vídeo do High on Life. Aquilo despertou em mim uma vontade de viver e explorar o mundo lá fora. Já o Sem Code era diferente. A sua edição era uma verdadeira arte. Aquilo me mostrou que era possível contar a história de um jeito diferente. E desde então... Pô, tá muito massa as transições e tal, mas pô, por que tá horizontal, mano? As imagens estão lindas, dá pra cortar isso aqui vertical e ficar bonito. Eles se tornaram os meus pilares. Apesar de eu ter perdido o foco, de repente o Samuel Lopes apareceu de paraquedas. Uma coisa que eu fico em dúvida é, tipo, o quanto que eu tenho que julgar isso como um vídeo que, sei lá, daria certo, por exemplo. Porque, sei lá, se eu postar isso aqui no Instagram, por exemplo, esse tempo sem nada, sem ninguém falando nada, só com as imagens bonitas, transição, não é um vídeo que performaria bem, na minha opinião. Mas tá lindo, assim, tá lindo. Eles me lembraram do porquê eu comecei a registrar histórias, viver aventuras, criar memórias. Eu gostei dessa montagem mais acelerada que você construiu aqui, mas eu senti falta de efeitos sonoros. Eu acho que você poderia ter criado uma ambiência, uma atmosfera muito mais intensa, aplicando sound effects nesse momento do vídeo aqui, porque tem muita coisa acontecendo visualmente, mas no som a gente só tem a música, né? Um pouquinho da sua locução em alguns momentos, então eu senti falta disso, acho que dava pra ter pesado um pouquinho mais a mão. Seu vídeo pede um pouquinho mais dessa intensidade, principalmente nesse momento. Cara, de primeira observação, assim, uma coisa interessante é que a gente sempre tem que pensar... Eu acabei de ver que o vídeo dele é na horizontal vertical, né? Ele é vertical, mas ele foi gravado na horizontal para você virar o celular. A primeira coisa que você tem que fazer quando você está editando alguma coisa é pensar na sua audiência e pensar em onde eles vão assistir alguma coisa. E eu tô assistindo no meu computador. Então, se esse vídeo foi pro Samuel, foi para mim... foi para Arthur, enfim, os outros jurados, a gente vai ver do computador, provavelmente, a gente vai ver do nosso celular, então a gente não vai conseguir girar assim. Logo faz com que a gente tenha que baixar o vídeo, né, pra gente poder assistir. Mas eu já tô aqui na metade e eu achei que, na verdade, era um recurso de narrativa, porque a gente começa na orientação certa aqui, né, então... Às vezes, a gente se perde. Esse negócio às vezes a gente se perde é interessante porque você pode usar uma razão de aspecto diferente ou tipo uma orientação diferente do vídeo para você fazer com que a sua audiência se sinta perdida também. Então eu achei, cara, eu não sei, acho que essa não era a intenção, mas eu achei que foi intencional usar esse vídeo dessa forma. Mas, enfim, como eu tô vendo no computador, o efeito é outro. Mas vamos continuar até o final aqui agora, a gente troca uma ideia. Hoje eu vejo que não é só sobre técnica, é sobre sentir, estar presente e transformar momentos simples em algo eterno. Uma coisa que eu fico meio assim, tem um monte de transição legal, mas isso é uma coisa pessoal muito minha, assim.
Eu faço muito uso, pessoalmente, eu gosto muito da edição feita pra contar uma história. Então, quando eu coloco uma transição doida, assim, sei lá, às vezes, se tem um voice-over, às vezes eu tento fazer no texto uma referência sutil à transição. Tipo, e a minha vida se transformou, sei lá, falei qualquer merda. E aí realmente se transforma. Tu entende que a edição serve à história, não o oposto, né? Senão fica meio gratuito, assim, tipo, por mais que seja bonito. E às vezes a função é só ser bonito também. Uma coisa que eu tô sentindo falta, assim, é que existem muitos elementos visuais e técnicas de edição, mas, ao mesmo tempo, quando ele fala de fazer sentir, eu não estou sentindo nada necessariamente. Tipo, é um pôr do sol bonito, mas o que faz a gente sentir é muito importante ter um equilíbrio entre pessoas e lugares, sabe? O que faz a gente sentir normalmente não são os lugares, são as pessoas nos lugares. Eu sei que você se colocou aqui, mas a gente com nós mesmos, a gente não tem um relacionamento, a gente não tem um sentimento. A gente tem um sentimento com quem a gente ama. Então, eu acho que essa transformação, essa questão do lugar, entrar com uma pessoa muitas vezes te ajuda a transmitir esse sentimento de uma forma um pouco mais clara, assim. Esse é meu hobby, essa é minha paixão. E agora, pronto para evoluir ainda mais. Ah, legal. Curti que virou tipo um edzinho pro curso do Samuel. Legal. Isso é inteligente, isso é inteligente. O Davi, ele fez até a publi, né, no final. Ele já fez a publi pra gente aqui, ó. E agora, pronto para evoluir ainda mais. Toma, meteu a publi pros guri. Cara, ficou muito massa, mas eu acho que esse negócio de ficar o vídeo quase todo na horizontal me pegou bastante, assim. Show de bola, cara. Parabéns, Davi, pelo vídeo. De verdade, eu gostei bastante do projeto que você construiu. E em alguns momentos eu senti que você poderia ter dado um pouquinho mais de atenção para os efeitos visuais, né? Eu acho que dessa forma aqui ficou mais parecendo uma transição longa do que, de fato, algo fluido, sabe? Quebrou um pouquinho do avanço, do ritmo do vídeo. Se você tivesse feito essa transição bem mais rápida, mesmo que fosse um zoom out rápido, assim, com bastante motion blur, eu acho que já traria uma perspectiva bem diferente para esse momento. E com relação à sua personalidade, eu consegui enxergar, confesso que de uma forma meio tímida, tá? A maneira como você enxerga o mundo, né? Você trouxe aqui a sua visão com relação aos teus hobbies, com relação às tuas viagens e tudo mais, isso é bem legal, mas eu sinto que faltou um tiquinho mais de intensidade nisso, né? Não sei se na parte visual, na parte sonora, acredito que contribuiria, às vezes na cor também, mas de forma geral, a história que você contou, pra mim, é o que mais fez a diferença nesse processo todo, tá? Independente dos efeitos e tudo mais, a história ficou legal e, no fim, uma boa edição é sobre contar boas histórias. Então, mandou bem, parabéns pelo vídeo aí, Davi, show demais. O take da caneta aqui também. Uma coisa que eu sou zero chato pra isso é assim, cara... o cara pegou a referência dos caras lá do Instagram. Mano, eu sou bem de boa quanto a isso, tipo assim... já vi muita gente fazendo o rolê da caneta aqui, ó. Em crescer financeiramente. Mas é um gancho visual bom. Tipo assim, é um bom gancho visual. Então eu não vejo problema nenhum do cara usar, tipo, porque tá fazendo igual o fulano fez. Dane-se. Tu tá contando a tua história, do teu jeito, só que utilizando de artefatos ali externos. Então esse aqui é um bom gancho visual. E lembrando que daí, tipo assim, na hora de tu... Como isso aqui é um vídeo pra rede social, por exemplo, todo gancho que tu puder fazer é ponto pra ti, sabe? Tipo assim, é gancho visual, é gancho auditivo, é gancho de algo que tu fala. Então todos os ganchos aqui vão ajudar a manter o espectador no teu vídeo. Vocês estão ouvindo essa barulheira aqui? Por exemplo, um exemplo aqui. Apareceu um reloginho no olho, bota... Mano, por mais idiota que seja, mas bota um barulhinho do relógio. Tic, 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 tá ligado? A tela passando de um lado pro outro, bota uns barulhos, porque isso ajuda na imersão e ajuda... Pode ver, no Instagram tem um monte de vídeo que estoura, que viraliza, que é um monte de... É só visual, a pessoa nem fala nada. Mas o gancho visual e auditivo que o vídeo tem é tão grande que acaba engajando, sabe? O próximo vídeo que eu vou assistir é o do Douglas Real. Vamos ver ele juntos. Cara, o que tá acontecendo comigo? Eu não consigo respirar. Senhor Douglas. Essa é uma crise de ansiedade. Acredite se quiser, mas a cibersegurança já foi algo que balançou meu coração.
Percebi que o silêncio que eu buscava havia se tornado um imenso ruído na minha mente. E eu precisava de algo a mais. Foi então que eu iniciei na pesca de caiaque. Busquei silêncio, calmaria, um refúgio. Cara, isso é legal. No ponto de vista de história, isso tá bem eficaz, assim, porque a gente entende qual que é o status quo dele, né? Qual que era a vida normal. Tipo, eu tô com um pouco de alergia também, como eu tô no interior. Eu tenho um pouco de rinite. Mas eu acho que a gente entende qual que é o status quo dele, por onde ele começou, qual foi a transformação e por que ele tá fazendo o que eu acho que ele vai fazer agora. Refúgio, talvez. Percebi que não era só sobre pescar, mas sim sobre a jornada. O audiovisual, por exemplo, ele veio como um meio de registrar e eternizar essa busca. Viu? Dá pra fazer bonito e horizontal, né? Tá um ritmo lento e eu gosto disso, sabe? Essa conexão com a natureza. Cercado de tanta imprevisibilidade, foi aí que eu entendi que o meu verdadeiro hobby é ser um resolvedor de problemas. Em cada uma dessas paixões, o que realmente me fascinava é a incerteza do resultado, a aceitação daquilo que eu não posso controlar. A pesca é viciante porque não tem uma solução definitiva. São infinitas variáveis que mudam o tempo todo. E a minha maior paixão é a própria vida. O problema mais complexo de todos. Eu escolho encarar essa missão e é com gratidão e propósito que eu vou resolvê-la até meu último dia. Que isso, hein, Douglas? Arrebentou no vídeo, cara. Arrebentou demais. Meu Deus do céu. Esse vídeo, pra mim, começa pelo texto, né? O texto foi extremamente impactante, tá? Eu acredito que você não só contou a tua história, mas contou de uma forma que ressoa com muita gente, né? Quando você fala que você entendeu que você é um resolvedor de problemas, cara... Animal, de verdade mesmo. Eu gostei, ficou bem fechadinho. Eu achei que ele fez bom uso da fotografia e da edição em serviço do roteiro dele. Um vídeo redondinho, eu gostei. Cara, gostei. Eu acho que esse tem uma coerência bem grande entre o porquê você faz o que você faz. Gostei dessa conexão entre... Aliás, eu gostaria de ter um pouco mais dessa conexão entre a pesca, entre essa imprevisibilidade da pesca e a imprevisibilidade do audiovisual, já que você botou o audiovisual aí no meio, entendeu? Ou eu ficaria só com a pesca. E essa conexão entre a imprevisibilidade da pesca e da vida. Mas eu achei bem legal a forma que você introduziu, e eu achei isso por si só já tem um valor bem grande aqui. Então, por enquanto, o Douglas aqui tá top 1 pra mim. Esse takezinho aqui desfocado, cara, sendo bem sincero, eu só entendi porque eu sou da área, tá? Se esse vídeo fosse pra outra pessoa que não é da área... eu acho que eu não usaria isso daqui, porque lá no começo fez sentido desfoque com o lance da confusão mental. Aqui, não sei se foi uma escolha estética, mas pra mim não casou muito assim com o que você tava contando no geral, tá? Agora falando sobre o teu áudio, cara, eu gostei muito das misturas de música que você fez. Você não seguiu só com uma música única durante o vídeo todo, você trouxe essa dinâmica através da trilha musical, isso é muito importante. Mas, aqui no comecinho, eu não consegui entender muito bem o que estava sendo dito. Eu não sei se isso de fato é importante. E aqui eu não tô falando da sua locução, tá? Eu tô falando das vozes que estão na tua cabeça. Eu não sei se a mensagem que é dita por essas vozes é muito importante pro vídeo, porque se ela for importante, então temos um problema. Agora, se é simplesmente para representar essa loucura, né? Essa questão da consciência mesmo, aí beleza, não tem problema a gente não ter entendido, até faz sentido a gente não ter entendido, tá? Mas é um detalhezinho que eu perceberia. E pra fechar, né, eu sinto que o teu vídeo ele tá muito bem construído em termos de ritmo, só que esse ritmo, cara, o último takezinho você deixou ele escapar. Sério. Porque aqui a gente vem com... Você entra com uma música clássica, que já é mais conhecida, e que é uma música que vem puxando a gente pra energia. Só que aqui no final você encerra com um take único, que dura quase 15 segundos, e que faz todo sentido. Sério, faz absolutamente todo sentido. É você fisgando o peixe, né, a tua reação e tudo mais. Isso é muito bom, só que pra mim, esse contraste entre o que eu tô vendo e o que eu tô ouvindo me pegou um pouco, sabe? O que eu te sugeriria, se você tivesse um pouquinho mais de variedade de imagens nessa parte aqui, seria muito bom, tá? Mesmo que você regravasse depois, né? Tipo, pô, isso aqui foi uma coisa completamente espontânea, né? Se de repente você regravasse alguns takes, alguns detalhes de você trabalhando ali com a vara de pescar,
uns detalhes de você sorrindo, mesmo que fosse meio fake ali, eu acredito que ajudaria a contar a história e a passar com mais intensidade o que você está sentindo nesse momento. Porque aqui, o que essa imagem representa para mim é que eu estou te observando estar feliz ali, né? Eu não tô sentindo a mesma coisa que você. Por quê? Porque rola essa distância, né? Você me obrigou a te ver distante. Se você trouxesse você um pouquinho mais pra perto, eu sinto que a energia que você passaria nesse momento aqui seria diferente, beleza? Só um detalhe que eu acredito que agregaria muito pro vídeo que você fez, mas de verdade, você tá de parabéns, mano, porque você arrebentou nesse projeto aqui. Sério mesmo, meus parabéns. A primeira coisa que eu notei quando eu assisti o vídeo do Douglas foi o contraste que ele colocou, tanto no roteiro dele, quanto na parte visual. Ele começa aqui com um vídeo super... uma parada super tecnológica aqui, tipo, ele trabalhando ali com as paradas de cibersegurança, que é o trabalho principal dele. E, tipo, tu pensa que o vídeo vai pra um lado de, sei lá, meio cyberpunk das ideias, uma parada assim. Quando do nada, puf, corta pra natureza. Então, esse tipo de contraste, pra mim, eu acho muito massa. Eu gosto desse tipo de coisa porque é isso que torna um vídeo... Claro, isso, não somente isso, mas isso é um dos pontos que torna um vídeo legal de ser assistido, sabe? Tu não manter sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Tem até uma analogia que o nosso vídeo, nosso roteiro, tanto o roteiro falado, escrito, a história em si, quanto a nossa edição, ela tem que ser tipo um eletrocardiograma. Sabe um eletrocardiograma de um coração que está pulsando? A partir do momento que aquela linha fica reta, o que significa? Que a pessoa não está mais viva. E o roteiro é a mesma coisa. Um roteiro, uma edição, se o teu roteiro está sempre liso, assim, liso, uma linha morna, assim, quer dizer que ele não tem vida, sabe? Então esse tipo de contraste é muito massa. E a primeira coisa que eu notei foi isso aqui, ó. Sua mente foi hackeada. Natureza. Assim, totalmente oposto à cibersegurança e à cyberpunk e a tudo isso. Eu não tenho... Quanto à captação aqui nessa introdução, eu nem tenho o que falar, achei muito boa. Cara, o que tá acontecendo? E as vozes, eu não sei se vocês conseguiram notar aqui, ó. Que ele fala, cara, o que tá acontecendo comigo? E aí fica um monte de... Começa a mulher ali falando, Senhor Douglas, não sei o quê. Aí ele coloca uma voz com um reverbzão no fundo que fala que tá se sentindo ansioso, se liga. Cara, o que tá acontecendo comigo? Eu não consigo respirar. Senhor Douglas. É só uma crise de ansiedade. Ó, ele botou, eu não consigo respirar, tipo, com um reverbzão, mano. Olha que agonia. Eu não consigo respirar. Tá maluco, mano. Tá maluco. Senhor Douglas. É só uma crise de ansiedade. Olha daí a vozinha, Senhor Douglas, isso é uma crise de ansiedade. Tá louco? Douglas. É só uma crise de ansiedade. Acredito. Muito bala, muito bala. O áudio aqui, essa parte inicial aqui, o áudio tá muito, muito bom. Muito bom, gostei demais dessa construção aqui. Eu escolho encarar essa missão e é com gratidão e propósito que eu vou resolvê-la até meu último dia. Ó, boa. Não tem uma regra necessariamente, mas eu achei que ficou muito tempo aquele take final. Ó. De tanta imprevisibilidade, foi aí que eu entendi que o meu verdadeiro hobby é ser um resolvedor de problemas. Esse talking aqui ficou muito bala, muito, muito da hora. A partir daqui, ó, dos... Deixa eu ver. 1 minuto e 12 até 1 minuto e 28. São definitivos. São infinitas variáveis. Eu usaria esse take como principal, mas aí depois eu pegaria, tipo, um take fechado só aqui da tua mão, fazendo o negócio de puxar a linha da pesca. Depois simularia um outro take, meio que, obviamente, fingindo a mesma coisa que tu tá fazendo aqui, mas só pra mudar o enquadramento, pelo menos. Pra dar uma dinamicidade um pouquinho maior, sabe, no final. E aí terminar com aquele, tipo, mostra vários takes, tum, 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 por mais que seja o mesmo momento. Aí o take do peixe vindo, tipo, umas paradas assim. E aí terminaria, pum, com a tua frase final. Agora bora assistir o vídeo do Giovanni, galera. Eu cresci vendo minha mãe sempre engajada com a comunidade da igreja. E uma das coisas... Isso eu gosto muito quando mostra uma coisa antiga, quando tu fala do passado, porque valida o que tá sendo dito, sabe? que eu mais gostava era vê-la tocar e cantar na missa. E desde pequeno eu fui incentivado a tocar instrumentos. Eu ganhei flauta, violão, gaita de boca, guitarra, teclado. Vocês devem imaginar que com toda essa bagagem eu virei um astro do rock. Eu adoro quando é super literal. Eu sei que, sei lá, às vezes tem gente que tenta ser mais conceitual e é muito difícil fazer isso bem. Agora, quer jogar safe, jogar direitinho, seja literal, cara. Mostra o que tu tá falando, tá ligado? E sempre funciona, assim. Ele vai quebrar a guitarra! Não! Ou talvez um sertanejo. Isso que era música na minha época, viu? Olha só. Errado. A verdade é que eu mal sei tocar qualquer um desses instrumentos.
Eu fiz algumas aulas de guitarra quando era mais novo, mas não vingou. A gaita de boca foi presente do meu finado avô, a qual eu nunca aprendi. E o resto serve como uma boa decoração. Porém, depois de anos pegando poeira, eu decidi finalmente aprender a tocar aquele velho teclado. E quando eu finalmente toquei o teclado, eu percebi que ele era horrível. Eu ganhei ele quando eu tinha 12 anos. E agora com... Opa, lasanha 10 pila? Quer dizer, agora com 23 anos eu percebi que ele é muito ruim. E foi aí que eu decidi levar isso a sério. Comprei meu primeiro teclado. Teclas melhores, som mais nítido e muito bonito. Eu ainda tô aprendendo. Falta muito pra ser um Mozart. Mas é emocionante pra mim poder me sentir de novo como aquela criança que via sua mãe tocando e cantando. Pô, fechou, né? Estrutura dos 3 atos bonitinha. E ainda teve um roteiro cíclico, assim, que eu acho bonito. Eu vou sempre pegar mais no lado da história do que da visual. Por mais que seja um concurso de edição também. Eu gostei bastante desse. Eu achei bom, assim, de verdade. Eu acho que performaria bem também. Caramba, cara. Esse vídeo pra mim, até agora, um dos mais emocionantes, de verdade. Eu achei que o trabalho do Giovanni tem muita personalidade, né? Na minha visão, a parte visual que ele construiu através da edição já deixou bem claro quem ele é, por que ele faz o que ele faz, os toques de humor que ele trouxe. Eu achei que a edição, ela tá bem acelerada, bem ritmada, assim, mas isso não atrapalha em nada a história, né? Ele conseguiu exemplificar e ilustrar tudo que ele queria contar de uma forma bem clara. E eu gostei muito das piadinhas no meio do processo, de verdade. Eu senti que são pequenos alívios cômicos, assim, que apesar da história, né, ter um peso emocional muito grande, esses alívios cômicos vão ajudando a gente a construir cada vez mais essa emoção que ele quis passar, né? Então, gostei bastante. Essa ideia de brincar com os letterings, de fazer uma coisinha mais pensada como colagem e tal, é muito massa. Esse ponto aqui do vídeo é um ponto que me gerou uma certa dúvida, tá? Por quê? Porque até então ele vinha num clima bem leve, né? Com piadinhas, com brincadeiras, e de repente ele traz esse tom um pouco mais sério pra falar do avô. E aqui, pra ser bem sincero, eu fiquei esperando, tipo, peraí, será que ele vai fazer uma piada? Tipo, vai falar um desculpa, avô? Não sei, alguma coisa nesse sentido. Não tiraria, pelo amor de Deus, não tiraria. Na verdade, eu acrescentaria alguma coisa nessa parte aqui. E de resto, cara, na minha visão tá tudo assim, on point, sabe? Não tem nada exagerado, nem efeitos sonoros, nem efeitos visuais. Acho que tudo ajuda a contar a história de fato, né? Ele não passou do limite em nenhum ponto, assim. É de verdade um trabalho para se orgulhar. Um trabalho para quem não conhece o Giovanni, como é o meu caso, cara, eu já me sinto muito mais próximo dele pelo que ele tá trazendo aqui nessa história, né? Achei que teve profundidade na medida certa, brincadeira na medida certa pra gente conseguir, né, se manter engajado com o vídeo. E também a emoção de um jeito bem intenso, assim, na construção do texto e na construção do vídeo em si. Então, Giovanni, de verdade, meus parabéns, irmão. Você arrebentou nesse vídeo aqui. Muito legal mesmo. E desculpa se eu tô sendo... Assim, eu sou bem honesto com os meus alunos. Então, vou ser honesto com vocês também. É difícil olhar pra edição e não pensar em história, tá, gente? Então, eu sei que esse é focado em edição, mas eu vou falar muito sobre história. Cara, assim, pra mim, o que eu aprendi desse vídeo, tá? Se eu for interpretar isso, era uma pessoa, né, um Giovanni, que sempre se inspirou vendo a mãe dele na igreja cantar, acabou comprando vários instrumentos, ou ganhando vários instrumentos, e ele nunca aprendeu nenhum dos instrumentos que ele acabou começando a tocar. Só que qual que é a questão disso? Eu acho que esse é um momento, uma oportunidade muito interessante na história para você falar o porquê que você não aprendeu. É um momento para você ser um pouco mais vulnerável, entendeu? Para você poder se abrir e se conectar com a sua audiência, sabe? E entender qual que é a história, porque no final das contas, por que você não aprendeu? O que isso quer dizer sobre o seu relacionamento com a sua mãe? E será que você realmente admirava? Sabe, é um negócio meio psicológico, mas é o que eu faço muito nas minhas, com as minhas mentorias, né? Tipo, a gente entra muito num aspecto de, tipo, uma história é um trauma, uma história é o trauma é a base de um personagem, né? Então, entender o porquê você não aprendeu esses instrumentos, para mim, é mais interessante do que você ter comprado um instrumento novo, sabe? É como se você tivesse resolvido uma questão sua através tipo, de uma compra. E isso não é muito... eu não me conecto muito com isso pessoalmente, sabe? Eu acho que na maioria das vezes uma audiência também não vai se conectar.
Então, eu pessoalmente estaria muito mais interessado em ver você, ver o porquê você não quis aprender ou não conseguiu aprender do que você conseguindo. Tem uma regra de história muito interessante que é: a gente não torce por alguém por ela conseguir fazer algo, a gente torce por alguém por ela estar tentando fazer algo. E eu acho que quando você apresentou uma solução para o seu problema, como, eu comprei um teclado e estava solucionado, sabe? Eu acho que isso... E estava solucionando, eu comecei a aprender, sabe? Porque a parada aqui não é que você virou um pianista, né? A parada é que você resolveu o problema através da compra do teclado. E isso por si só eu acho que não é o suficiente. Então, eu gostaria de ter visto isso explorado de uma forma diferente, pessoalmente. E aí, eu acho que, assim, tudo que é técnica de edição, ou coisas do gênero, tem que estar contribuindo para uma história. E quando a gente não tem essa história bem fundamentada, é difícil a gente falar de técnicas especificamente, sabe? Então, é por isso que eu tô falando de história antes, para depois falar de técnica, se a história estiver bem amarrada. Tá louco? Nossa, essa transição aqui, ó. Eu cresci vendo minha mãe sempre engajada com a comunidade da igreja. E uma das coisas que eu mais gostava... O Gil usou aqui a edição de uma forma muito, muito boa. Esse sim era um dos requisitos aqui do nosso desafio, que ele usou a edição para contar a história. E não uma edição solta, vazia, só para mostrar que ele sabe fazer, sabe? Então, tipo assim, essa transição aqui, ela não é uma transição complexa. Ele não precisaria nem de um curso para fazer isso aqui. Só que tá ligado que o conteúdo do vídeo ali, tudo encaixa. Então, um dos requisitos era justamente esse. A edição tá ajudando a contar a história ou ela só tá ali aleatoriamente? Então, o Gil fez uma edição que ajudou muito a contar a história. E outra coisa que é legal, o Gil ele colocou muitos easter eggs. Tipo assim, no meio das coisas que acontecem, ele tem um roteiro, uma linha do tempo de um roteiro para contar a história. E tem uma linha do tempo secundária só de coisinhas que ele vai adicionando. Tipo assim, ó, olha o que acontece aqui, ó. Ah, meu Deus, é o Gil, ele vai quebrar a guitarra. Não. Ai, meu Deus, é o Gil, ele vai quebrar a guitarra. Não, não, não. Agora é o Heitor. Não sou só eu que estou acelerado. O mundo inteiro está. Mas o que fazer para sair desse ciclo? Todo mundo tem um hobby. Um exclusivo. Eu já vou começar esse... Né, dando uma análise aqui, tipo, a gente fala sobre o mundo estar acelerado, mas a gente vê uma pessoa entrando por várias portas. Tipo, qual que é a correlação entre a pessoa entrando por várias portas e o mundo estar acelerado? Eu acho que não existe essa correlação. Então, por isso, quando a gente está tentando aprender técnicas de edição, que o Samuel faz tão bem, é muito importante a gente entender para que a gente está aplicando essas técnicas, sabe? Então, senão a gente acaba fazendo alguma coisa por fazer sem entender o porquê. Outros jogam bola, mas já deu pra ver que o meu não é nenhum desses, né? O meu hobby é um pouco diferente. Esse aí é o Snow, um husky que nasceu com o instinto de puxar. E o nosso hobby é andar de skate. Mas antes, bora se arrumar com a gente? Se seu blog, meu nome tá na cidade, minha rima na voz do povo que é de verdade. Eu já falei que minha Chegou a hora de andar. Confesso, tá muito linda a sequência, super bem editada, dinâmica e tal, mas eu confesso que, tipo, pareceu que, tipo, agora eu vou colocar uma sequência muito aqui pra mostrar que eu sei fazer. Mas, sei lá, não achei que... Podia ter dado um gancho melhor, sei lá. Só que, pra andar de skate eu preciso usar, sei lá, entendeu? Pensa num gancho da história que faça sentido tu colocar uma sequência botando roupas. Não fala, tipo, mas antes bora se arrumar. Aí, eu não sei. Tá muito bem feito, tá? Tá lindo. Eu tô sendo chato aqui. Só acho que faltou, na minha opinião, óbvio, né? Tipo, essa é a minha opinião. Faltou um ganchinho que conecte as duas coisas pra não parecer que é só gratuito, assim. Então, eu acho que, assim, existe uma questão da gente ter esse ímpeto do engajamento e mostrar montagens e mostrar coisas o mais rápido possível, só que a gente acaba perdendo a história. Por exemplo, você mostra, você já dá o payoff, né? Que é essa questão catártica que a gente está esperando você andar de skate com seu cachorro. Mas você já mostra você andando de skate com o cachorro no começo. Não é a hora de mostrar isso, entendeu? A hora é de construir uma expectativa, sabe? O seu cachorro puxa muito quando você está passeando com ele, por exemplo. E você sempre quis possibilitar para o seu cachorro que ele pudesse correr livre, sabe? Só que ele também não pode fugir. Então, o meio termo que você encontrou é conseguir andar de skate. Então,
E aí você não sabe andar de skate, esse é o seu obstáculo. Então você tem que andar de skate pro seu cachorro poder ser feliz. É tipo, cara, essa é a história, entendeu? Só que eu já vi no começo que deu certo. E no meio disso teve um momento para você se arrumar. Que também não fez muito sentido dentro desse contexto, sabe? Passada bonita, remada sincronizada, mas já tivemos alguns pequenos problemas. Mas isso não parou a gente. Você já mostrou que você teve problema, entendeu? Tipo, isso é um obstáculo, tipo, a história tá aí. É só você reimaginar a ordem das coisas e ter essa disciplina de se conter para você construir a história, sabe? Porque a internet ensina a gente ao contrário, a gente tem que entregar o mais rápido possível, que é um perigo, na verdade. Pô, gente, comprei um capacete para ter mais alguma proteção, tudo certo de novo. Fuck your hoe, cause she like that. Yeah, bitch, fat ass, pretty, I might wife that. Niggas swear. Uma montagem assim até tem seu espaço, sabe? Mas depois que você passou por uma dificuldade pra chegar lá, entendeu? Isso tem que ser merecido, não é algo que você só vai entregar e todo mundo vai curtir, entendeu? Where they pimpin', Scotty sippin', get your wife back. Oh, you know you trippin', Flacco different, know you like that. No fim das contas, essa adrenalina e passar esse tempo junto com ele me fazem sentir realmente vivo, desacelerar e sair da caixinha. Na verdade, ele que anda e eu apenas tento sobreviver. É, isso é legal, essa história, entendeu? Você começou, o final do seu filme é a sua história, só que é os últimos 3 segundos que ele anda e você só sobrevive, sabe? Mas, tipo, tem um porquê você quer fazer isso com ele. Bom demais, hein, Heitor? Caramba, cara. Amei seu vídeo, de verdade. Pra mim, de todos os que eu assisti, o que tem o visual mais diferente, com mais personalidade. Quando eu falo de montagens, eu tô me referindo a essas sequências um pouco mais aceleradas, né? Montadas ali de acordo com o ritmo da música, por exemplo, né? Que é uma coisa mais pra gente apreciar do que, de fato, pra gente absorver alguma história nesse sentido, né? Isso ficou bem legal. Eu só acho que ficou assim no limite, sabe? Eu acho que se você gastasse um pouco mais de tempo nessas montagens, eu acho que ia cansar. Sabe? Eu acho que você fez assim, na medida, quase passando do que eu acredito que funcionaria bem pra tua história, sabe? Falando sobre as animações que você fez, cara, muito bonitas, muito chamativas, legais de ver, como eu disse, tem a sua cara. Porém, eu chamo a sua atenção pra um detalhe, cara. A gente não pode priorizar o visual em vez da informação, tá? A gente tem que olhar pro que tá sendo comunicado. Às vezes a gente esquece isso, e onde eu percebi que acabou passando um pouquinho batido foi justamente nesse take aqui que eu achei valioso demais, né? Essa quebra de expectativa, você falando aqui, né? A remada sincronizada e tudo mais, mas já tivemos alguns pequenos problemas. E aí, o ponto é que o foco deveria estar aqui no vídeo que foi gravado de você caindo e tal. Mas o foco visual tá aqui em você. Tanto é que quando eu comecei a ver o take, eu falei, tá, pra onde que ele tá andando? Aí que eu vi o vídeo, quando eu olhei pro vídeo aqui atrás, você já tava no chão, sabe? E eu fiquei tipo, nossa, perdi a queda. A melhor parte... Sacanagem, né? Mas a melhor parte do vídeo aqui ficou meio ofuscada porque o foco tá em você, entendeu? Então, é só uma coisa que eu tentaria alternar aqui pra priorizar um pouco mais a informação, a história que tá sendo contada, que no caso... é essa daqui de cima e não essa daqui de baixo. Eu acredito que você conseguiu construir de forma muito ritmada, muito... com bastante dinâmica, tá gostoso de assistir o seu vídeo, sabe? Eu só acredito que você tinha algumas oportunidades de levar a gente mais pra cima e você acabou perdendo. Vou te dar um exemplo, esse finalzinho. Cara, esse finalzinho foi muito divertido, mas eu acho que dava pra ter um temperinho a mais. Se de repente essa quebra de expectativa que rola quando você cai aqui fosse forçada um pouquinho mais, sabe? Pra mim, terminou meio que abruptamente, assim. Como que daria pra fazer isso? De repente, alongar um pouquinho mais a duração do take. De repente, congelar a tela, sabe aquela brincadeira de congela a tela com você voando e aí fecha em você. São ideias, né? Que tô dando de orelhada, falando só pelo que eu assisti mesmo. Mas, de verdade, cara, de verdade, nenhum desses detalhes que eu te falei, assim, ofuscou a história que você quis contar. Tua edição ajudou muito a contar a história. Ela faz com que a história avance, sim. E também deu pra perceber muito a tua personalidade através da edição e do vídeo, da história que você contou, né? Da forma como você contou aqui pra gente. Então, mais um vídeo pra se orgulhar. Mandou bem demais, Heitor. Show de bola. Pô, tu ia ser um bom dublador, Heitor. Tem uma boa voz. Achei legal, cara. Achei bonito. Eu acho que toda a tua história... A única coisa, se tu quiser que eu critique, toda a tua história dava pra contar em 3 frases. Tipo, dava pra tu dizer mais, sabe?
sei lá, lidar mais com o cachorro como um personagem, por exemplo, não só como, tipo, meu cachorro. Tenho certeza que ele deve fazer umas coisas doidas que só ele faz, sabe? Tipo, fazer a gente se conectar, assim. Sei que tem pouco tempo, mas dá, sabe? Sei lá, eu já sei coisas sobre a mãe do Giovanni, por exemplo, que apareceu 1 segundo na história. Mas eu achei bom. Todos vocês, todos que eu tô vendo agora, manjam pra 1000 vezes mais que eu de edição. E eu acho muito desse. Porque o que eu tô tentando pensar é, tipo, tá, a edição como recurso pra contar a história. E aí isso que me pega. Se eu fosse julgar só pela edição, eu ia estar completamente perdido, porque pra mim todos estão ótimos. Quando eu vi o vídeo do Heitor, eu fiquei assim, ó. Tá ligado? Porque a edição tá muito bem feita, cara. Tudo que ele se propôs a fazer aqui na parte de edição tá absurdo. Tipo assim, os efeitos visuais, o color, a transição entre as músicas. O Heitor usou... Cara, eu perdi as contas aqui. O Heitor usou umas 4, 5 músicas. Sound effects, tá tudo muito redondo. A edição tá muito, muito redonda mesmo. E aí eu fiquei tipo, caraca. Só que aí eu tive que assistir de novo pra eu não me deixar levar somente pela edição no sentido de... corte, a qualidade dos VFX, das coisas em si. Porque, de novo, a edição ela tem que cooperar com a história que a gente está contando. Os meus comentários aqui vai ser mais com relação à narrativa da tua história e o aproveitamento do tempo do vídeo. Mas assim, a edição tá um absurdo. O cara é brabo, não adianta. E é o Snow, um husky que nasceu com o instinto de puxar. E outra coisa, o hobby do Heitor eu achei muito, muito diferenciado também. É muito bala. Tipo, mistura ele andar de skate com a parada do cachorro dele, juntou os dois, ficou um hobby que é só dele, né? Eu não sei se... Daí o Heitor pode falar, mas eu não sei se isso é uma parada que as pessoas fazem, as pessoas que têm um husky. Mas eu achei muito massa, eu não conhecia, eu não sabia disso. E o nosso hobby é andar de skate. Aí aqui, com relação à captação, tá muito bonito. Tu foi esperto, tu foi inteligente, tu pegou um pôr do sol muito lindo pra fazer os takes com o solzão contra... Não tem erro, né? O bagulho ficou absurdo, ficou irado. Esse olho azul do cachorro, meu Deus do céu. Mas antes, bora ser... Daí aqui, ó. Aí aqui começa... Já elogiamos demais o Heitor. Vamos começar a chacina agora. Tô brincando. A edição disso aqui, cara, tá absurda. Tá, a rotoscopia, os negocinhos da identidade visual tua saindo ali, tá tudo redondo. Só que eu achei que ficou meio tipo assim, ó. Mas antes, bora ser... Tá, eu tô te contando uma história, mas antes, deixa eu te mostrar como eu sei editar vídeo. E aí tu começa, tipo, a mostrar, tipo... Olha como eu sou brabo. Contou isso. Eu vi que eu realmente vi que tu é brabo, tá ligado? Mas talvez não adicionou... Se arrumar com a gente? Pô, tu poderia arrancar o pedaço do se arrumando... E vim direto aqui pro passada bonita, não sei o quê. Passada bonita, remada sincronizada. Porque isso aqui também tá lindo. Mas eu achei que informou pouco. Que as informações que eu tenho até agora o mundo tá acelerado, mas como que a gente pode sair desse ciclo? Todo mundo tem um hobby. O meu hobby é andar de skate, tem um husky. Aí o husky me puxa. Aí tem a remada sincronizada, a passada bonita, porque levando em conta que o meio ali na parte da roupa ali não contou algo novo à história, mas já tivemos alguns problemas. Daí mostra tu ali no... Se eu pudesse dar um panorama geral do vídeo do Heitor, o cara edita muito, tem muita noção de timing, sabe? O timing da animação, o timing da música, o timing, a dosagem dos efeitos sonoros, tá tudo muito redondo esteticamente falando, sabe? A única coisa que não me pegou tanto no teu vídeo, Heitor, foi que a tua narrativa não conta tanto. Tu abre, por exemplo, assim, eu achei que tu abriu várias caixinhas, mas tu não veio fechando elas, sabe? Tu não veio concluindo elas como eu esperava como espectador, sabe? Vamos ver o último agora, que é o Thierry. Tu já percebeu o quanto o ser humano reclama de tudo o tempo todo? Eu comecei a perceber o quanto reclamar se tornou um hábito. Sempre que algo não saía como eu queria, eu ficava irritado e tudo só piorava. Tá, eu vou ser chato aqui. Deu pra ver que, tipo, ele tinha um texto, o nosso amigo Thierry, e depois ele ficou pensando, como que eu vou representar cada coisa que eu tô falando? E aí ele começou aqui com... Tu já percebeu o quanto o ser humano reclama de tudo o tempo? Já pensou... Essa parte eu achei legal, tipo, porra, a fotografia e a edição fazendo sentido na história, né? Muitas pessoas reclamando, tipo, já pensou como todo mundo reclama o tempo todo? Faz sentido. Aí agora quando fala em reclamação,
Pô, eu ficaria cortando essas caras aqui, porque meteu aqui uns 5 segundos. Eu comecei a perceber o quanto reclamar se tornou um hábito. Uma Sempre que sequência algo de não caneta saía como escrevendo eu queria, reclamar. eu ficava Eu acho irritado e tudo vazio, só piorava. assim. Mas tá lindo, dito isso, tá lindo. Eu só tô sendo chato no quesito de roteiro, assim. Pô, essa questão de mostrar que você tá reclamando através de escrevendo reclamar na lousa não faz muito sentido, assim, porque é um pouco vazio. Só que de um tempo pra cá eu comecei a fazer diferente. Ao invés de reclamar, eu me acalmava e tentava entender a situação. E eu aprendi Isso é legal, foi uma forma de ilustrar o que você estava falando. Foi eficaz. de alguns Que função fazer todas essas máscaras, hein? princípios que me ajudaram nisso. E esses princípios eu aprendi adquirindo um novo hábito, um novo hobby. A leitura. Foi lendo que eu entendi que reclamar é inútil, só te deixa ainda mais negativo. Mudar esse meu pensamento parece algo simples e até óbvio, mas foi uma das coisas que mais melhoraram os meus dias. Talvez tu também só precise de um bom livro para mudar a forma como vê as coisas. A leitura vem mudando a minha vida e também pode melhorar a sua. Escolhe um livro, começa a ler um pouco todo dia. Um livro não muda o mundo, mas ele pode mudar você. E é assim que o mundo começa a mudar. Cara, tá muito bonito também. Confesso que eu sinto meio dificuldade, falando de roteiro, eu sinto meio dificuldade de linkar o lance de reclamar com leitura. Eu sei que tu provavelmente tem uma explicação pra isso, amigo Chenri, mas eu tô tentando ver como audiência, ainda mais como é um vídeo vertical, é um vídeo curto, é um vídeo que tu precisa entregar, é um gancho, tu entrega a história, é um gancho, tu entrega a história. Tem 1 minuto, tá ligado? Tem que ser rápido, assim. E eu sinto dificuldade de linkar reclamar com leitura. Eu acho que tipo, tem uma questão de conexão entre reclamar e ler, que eu não entendo pessoalmente. Eu acho que leitura tem muito mais a ver com paciência, por exemplo, ou com qualquer outro elemento. Principalmente hoje, que as coisas, enfim, a gente aprende tudo através de vídeos e enfim, shorts, TikTok, etc. Então, acho que isso tem uma conexão, mas reclamar e leitura, para mim, não se conecta. Acho que essa é a questão aqui. E uma questão mais técnica também acho que todos a gente está com uma questão de um mix em níveis diferentes. Então a gente não tá entregando um som normalizado, né? Isso faz com que a gente tenha que aumentar e diminuir o volume em todos os vídeos. Talvez alguns tenham, outros não, né? Mas enfim. E a questão do lip sync aqui nesse especificamente está um pouco fora. Excelente vídeo, Thierry. Muito legal, cara. Mensagem clara, claríssima, né? Impactante, inclusive. É um vídeo que ele não é somente a tua história, mas ele tem uma mensagem positiva para todo mundo. Isso é muito bom, né? Eu gosto de conteúdos que tem essa função de gerar alguma mudança na mente das pessoas. Isso é muito bom. Eu senti falta, assim, no geral do seu vídeo, eu senti falta de energia, sabe? Diferente dos outros, né? Os outros, eles têm uma dinâmica que sobe e desce. Eu senti que o seu vídeo, ele fica mais, assim, numa mesma energia ao longo do tempo todo, sabe? É um vídeo que não traz essa intensidade em alguns momentos e depois respira, sabe? Eu acho que é isso que faltou no geral. Mas um outro detalhe que eu acho que talvez colaborou com isso é justamente nessa parte da construção. Eu percebi que você focou muito em mostrar o chegar até os lugares, né? Por exemplo, nesse take do quadro aqui, a gente tem você chegando até a caneta, pegando a caneta e mostrando e depois desenhando. Não sei se de repente ser um pouquinho mais rápido, uma entrega um pouquinho mais direta nesse sentido. Depois aqui na frente, isso daqui eu achei genial, tá? Isso daqui pra mim é um exemplo de você saber equilibrar as coisas. Nem tudo tem que ser rápido, acelerado. Pelo contrário. Isso aqui pra mim tá num timing perfeito, cara. Perfeito. Você, né, tá falando aqui sobre reclamação e de repente tudo some, você fica num ambiente claro e aí você começa a transcender aqui, sobe e tudo mais. Perfeito, mano. Timing perfeito, velocidade perfeita, ritmo excelente, tá? De verdade, o seu vídeo é muito bom também. É mais um projeto aí que merece se orgulhar, porque você deu pra perceber o cuidado que você teve com os detalhes e com a construção aí daquilo que você quis passar como mensagem central dentro do seu vídeo, tá? Principalmente aqui no final. Show demais. Meus parabéns, Thierry. Esse aí é o nosso mano Thierry. Que absurdo, mano. Tá louco. Um resumo, cara, o visual, assim, a questão visual, impecável. A transição do livro aqui, ó, tipo assim, a gente assiste, tá, não, beleza, ok, mas vocês viram que ele botou o vídeo no ar,
tipo, rodando no ar, e ele pegou o livro. Não sei se vocês notaram isso. Tá ali o livro, ó. Aí ele... Mas eu não sei se você sabe, mas o livro não voa. Então, tipo assim... Pô, muito bravo, tá louco, ó. Liso. Transição lisa, absurdo. E pelo que eu vi, se eu não me engano, eu vi o Thierry, ele postou no Insta, eu acho. Não me lembro. Ou se eu não lembro se o Thierry postou no Insta ou se foi lá no nosso grupo. Mas esses caras na volta aqui, o Thierry pode confirmar no chat aqui pra gente. Esses caras reclamando na volta, ele fez com o IA. Pegou a imagem dele e pediu, tipo, faz esse cara aqui reclamando, sei lá. Algum bagulho assim. E aí depois ele jogou na edição. Não sei se foi isso que tu fez, Thierry, com o IA, mas tinha alguma parada desse vídeo que tu tava fazendo, né? O que não deixa... de novo, também não tira mérito nenhum, porque é um uso muito inteligente da IA se ele fez isso. Só fez vários desse cara aqui reclamando e depois fez uma rotoscopia, botou aqui, fez a montagem deles aqui, fez a animação, jogou um desfoque radial, fez todo o rolê, mas gerou os caras ali. Aí, tecnicamente, eu vou... Agora pra eu ser chato mesmo, pra ser chato. Achei o áudio um pouco abafado. O áudio, a voz. Eu não sei como que tu gravou o áudio, o teu áudio, tua voz. Achei um pouco abafado, sinceramente. Acho que tu conseguiria resolver isso na própria edição mesmo. Na equalização ali, colocando um compressorzinho, alguma coisa ali no Premiere. Ou no DaVinci, acho que tu editou no DaVinci, né? Mas dito isso, o vídeo tá lindo, todos muito bem editados. Eu vou falar aqui com o Samuel quem que eu acho que é o melhor. Eu acho que eu vou fazer o meu ranking no meu papel. Mas o que eu posso falar para vocês é que o que eu mais gostei aqui, que eu acho que tem uma conexão maior entre a edição e a história, é o do Douglas. A questão da pesca, a questão dele trabalhar com TI antes e tal, tem toda uma conexão e eu acho que isso foi bem eficaz. Teve aquele ajustezinho pequeno lá, mas é isso aí, pessoal. Parabéns aí pelas submissões, né? Tradução literal, parabéns aí pelos vídeos e pelo trabalho e pelo concurso, gente. Um abraço. E com isso, pessoal, eu encerro minha participação aqui nas avaliações do concurso da The Good Job Crew. Eu tô muito, muito honrado em poder fazer parte e dar aqui os meus 2 centavos sobre os vídeos que vocês produziram. Mais uma vez, meus parabéns a todos. Continuem criando e eu espero que o meu ponto de vista possa ajudar vocês a crescer cada vez mais, beleza? Brigadão, Samuel, pelo convite. Obrigado a todos aí por terem assistido e por terem aguentado minha voz toda acabada aqui. É isso, gente. Eu vou beber água. E tendo esses comentários em mente, agora a gente vai pro nosso resultado final. Como que ficou a votação de cada um dos nossos jurados. Então eu vou pegar aqui e eu vou abrir a nossa tier list. Eu mandei essa tier list aqui para eles, ó. Essa tier list aqui. E eles precisavam colocar aqui, ó, se eles acham que o fulano que o Thierry é o quinto, que o Thierry é o quarto, que o Thierry é o terceiro, eles tinham que colocar aqui na ordem que eles achavam que deveria ser. Então nós vamos começar aqui a nossa votação pelos votos do Arthur Miller. O Arthur votou na seguinte ordem. Em quinto lugar, o Arthur colocou o Thierry. Em quarto lugar, o Arthur colocou o Heitor. Em terceiro lugar, o Arthur colocou o Davi Sampaio. Aqui. E em segundo lugar, o Arthur colocou o Douglas Real e em primeiríssimo lugar o Arthur colocou o nosso mano Giovanni. Aqui, ó, chama de Gil. Então ficamos com essa ordem aqui. Os votos do André ficaram na seguinte ordem. Em quinto lugar, o Giovanni. Em quarto lugar, o Heitor. Em terceiro lugar, o Thierry. E em segundo lugar, o nosso mano Davi. E em primeiro lugar, como ele falou ali, o Douglas. Então esses aqui foram os votos do André Pili. O Matheus votou. Em quinto lugar, o Matheus colocou o nosso mano Davi. Em quarto lugar, o Matheus colocou o nosso mano Thierry. Em terceiro lugar, o Douglas. Em segundo lugar, o Heitor. E em primeiro lugar, o Giovanni. Esses aqui foram os votos do Matheus Ferreira. E os meus votos, os votos do nosso queridíssimo professor da The Good Job Crew, Samuel Lopes. Os meus votos foram os seguintes. Em quinto lugar, eu coloquei o Davi. Em quarto lugar, eu coloquei o Thierry. Em terceiro lugar, eu coloquei o Heitor. Em segundo lugar, eu coloquei o Douglas. E em primeiríssimo lugar, eu coloquei aqui o nosso mano Giovanni. Então, esses aqui foram os meus votos. E como que a gente fez a contagem desses votos aqui, ó? Basicamente, foi isso aqui, ó. Cada jurado ranqueou os 5 vídeos da competição, atribuindo a posição de primeiro a quinto lugar na nossa tier list. E com base nesses dados, né, nesses votos, a gente aplicou essa pontuação aqui. O primeiro lugar, toda vez que ganhava o primeiro lugar, ganhava 5 pontos. Cada vez que ganhava um segundo lugar,
4 pontos. Cada vez que ganhavam terceiro lugar, 3 pontos. Cada vez que ganhavam quarto lugar, 2 pontos. E cada vez que ganhavam quinto lugar, 1 ponto. Então, essa pontuação aqui, a gente aplicou a votação que nossos jurados fizeram. E a soma total dos pontos de cada um dos participantes que definiu os vencedores, o primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, quem tivesse a maior pontuação seria o primeiro lugar, a segunda maior pontuação, segundo lugar, e terceira maior pontuação, o terceiro lugar. E caso houvesse empate, quem tirasse mais primeiros lugares, mesmo tendo a mesma pontuação, quem tirasse mais vezes o primeiro lugar, seria o primeiro lugar, obviamente, né? E quem tirasse menos vezes o primeiro lugar seria o segundo e assim por diante. A distribuição dos votos entre os jurados foi essa aqui, ó. Essa distribuição de votos que a gente acabou de ver aqui na nossa tier list. E a pontuação dos nossos participantes, baseado nos votos dos jurados, foram essas aqui, ó. O Giovanni fez uma somatória aqui de 16 pontos. O Douglas fez uma somatória de 16 pontos também. O Davi fez uma somatória de 9 pontos. O Heitor fez uma somatória de 11 pontos. E o Thierry fez uma somatória de 8 pontos. E aqui está o critério de desempate. Ó. Houve um empate entre Giovanni e Douglas, ambos com 16 pontos. Aplicando o critério de desempate pelo número de vezes em que o participante ficou em primeiro lugar, a gente tem o Giovanni ficou em primeiro lugar 3 vezes, com os jurados 1, 2 e 4, aqui baseado nesse nosso gráfico aqui, nessa nossa tabela. O Douglas ficou em primeiro lugar uma vez, com o jurado 3, que está aqui na nossa tabela. Então, o Giovanni acabou ficando com o primeiro lugar e o Douglas com o segundo. Eles têm a mesma pontuação, porém, o Giovanni ficou 3 vezes em primeiro lugar. Então, isso implica bastante aqui no peso da nossa votação. O resultado final da nossa competição foi o seguinte. Em primeiro lugar ficou o Giovanni, com 16 pontos e 3 vezes em primeiro lugar. Em segundo lugar ficou o Douglas, com 16 pontos também, acirradíssimo. Só que uma vez em primeiro lugar, a frequência de primeiro lugar dele. E em terceiro lugar, o Heitor com 11 pontos. Então aqui foi baseado na pontuação. Então esse é o resultado final aqui do nosso desafio de edição. E relembrando a premiação aqui dos nossos participantes, do nosso pódio de primeiro, segundo e terceiro lugar, que é a seguinte. O primeiro lugar leva um DJI Mini 3, mais uma collab comigo no YouTube e no Insta, e consegue trazer um amigo para The Good Job Crew gratuitamente para qualquer um dos cursos. O segundo lugar ganha um LED Socane X100 e traz também um amigo para dentro da The Good Job Crew. E o terceiro lugar ganha um SSD da SanDisk e também traz um amigo para dentro da The Good Job Crew. Fora isso, os 3 primeiros lugares também garantem um lugar no nosso destaque da comunidade, um hall de destaque e uma vitrine no meu Instagram como profissionais de confiança. Então, isso a gente vai criar ainda, esse é o nosso primeiro desafio. Eu vou criar uma vitrine de destaques, porque a gente recebe bastante solicitação de orçamento para trabalhos e que a gente não consegue abraçar todos. Então, esse hall de destaques vai servir para a gente ter profissionais de confiança que validaram o seu profissionalismo e a qualidade do seu trabalho através desse desafio, e a gente vai recomendar para clientes reais, para pessoas e empresas que chegam até a gente pelo meu Instagram ou pelo Instagram da The Good Job Crew para solicitar trabalhos de produção audiovisual. Então a gente vai ter esses caras aqui como braços de confiança aí da The Good Job Crew. E galera, finalizando aqui, eu prometi uma surpresa para todos que participaram do nosso desafio. Por que eu prometi essa surpresa? Basicamente, eu fiquei muito feliz com o resultado desse desafio, porque de verdade, eu não sabia muito bem o que esperar quando eu comecei a propor o desafio e basicamente eu me surpreendi, porque todo mundo que participou realmente deu a vida, realmente colocou o coração e a alma ali no desafio para fazer uma parada que fosse de verdade, que fosse realmente contar uma história da sua vida, do seu cotidiano, dos seus hobbies, e vocês detonaram, assim, eu fiquei muito feliz com o resultado, não somente pelo audiovisual muito bem feito, mas simplesmente pelo fato de vocês levantarem a bunda da cadeira e fazer a parada acontecer e tirar um projeto do papel e mostrar para vocês mesmos que, cara, eu sou capaz de fazer um vídeo tão brabo quanto o fulano de tal. Eu sou capaz de tirar uma ideia da minha cabeça, colocar no papel, gravar, editar e entregar um resultado incrível. Então, isso é muito gratificante para mim. E a surpresa que eu tenho para vocês, infelizmente eu não tenho como mostrar ela ainda, porque eu não consegui deixar pronto a tempo. Então vocês vão ter que confiar em mim por enquanto, mas eu vou entrar em contato com todos que participaram do desafio pelo WhatsApp, a gente tem o nosso grupo lá. Eu vou entrar em contato com todo mundo que participou do desafio para pegar com vocês as suas medidas. Por que eu vou pegar medidas? Porque todo mundo que participou desse nosso primeiro desafio de edição vai ganhar uma camiseta exclusiva da The Good Job Crew que a gente vai estar lançando aí nas próximas semanas.
A camiseta não está pronta ainda, então não tem como mostrar para vocês, mas eu vou estar atualizando lá no grupo. Vou entrar em contato com os vencedores para pegar as questões técnicas de endereço, a parte burocrática para poder fazer o envio dos prêmios e vou enviar também junto para os vencedores, obviamente, também essa camiseta, que é a nossa primeira camiseta aqui. Eu gosto muito, eu estou usando uma do Galcos aqui, ó. Essa daqui que eu acho irada. A gente vai fazer uma camiseta iradíssima pra gente também, essa daqui. Essa aqui não é a nossa, tá? Essa daqui é uma que eu comprei do Galcos e eu acho muito irada. Mas a gente tá fazendo aqui a nossa primeira camiseta da The Good Job Crew pra enviar pra vocês também como um agradecimento por topar esse desafio, por pegar junto e por fazer essa parada acontecer. Então, muito obrigado pra todo mundo que participou e, cara, eu não podia deixar de agradecer novamente o André Pili, o Matheus Ferreira e o Arthur Miller. Cara, sensacional, assim, vocês terem topado essa ideia, topado participar desse desafio, topado avaliar os vídeos da galera, porque... Cara, eu acho isso muito valioso. Eu acho isso muito, muito, muito valioso. E eu tenho certeza que todo mundo que teve o seu vídeo aqui analisado por vocês sentiu essa gratidão também por ter pessoas tão relevantes no mercado audiovisual olhando, parando o seu tempo da sua vida para assistir a edição que o cara fez ali, a história que ele estava contando e poder dar ali, que nem o Arthur e o Matheus falaram, dar ali os seus 2 centavos de contribuição do que tá bom e o que pode melhorar, onde tem espaço para melhorar, com o intuito de crescimento. Aqui o intuito nenhum foi de julgar, de falar que tá ruim, não sei o quê. Passar a visão do que pode ser melhorado com todos os ensinamentos e todo o background que esses caras têm de anos e anos e anos no mercado. Então eu sou extremamente grato por vocês terem participado e terem topado essa ideia de serem jurados aqui no nosso primeiro desafio de edição. E eu também me coloco à disposição aqui para ajudar em qualquer projeto que vocês tiverem, onde eu puder contribuir, eu me coloco à disposição para ajudar, para que a gente venha crescer a nossa comunidade audiovisual como um todo, sem rixas, sem brigas, sem picuinhas, que a gente possa crescer todo mundo junto para transformar o audiovisual brasileiro em algo cada vez maior, cada vez mais excelente, cada vez mais tendo bons trabalhos que inspiram a todos. Então, galera, espero que vocês tenham curtido essa análise aqui, esse desafio de edição, e eu vejo vocês no nosso próximo desafio de edição. Um beijo a todos e tchau!